Você é a cadela da sua avó. Olha o chá. Por que a gente ri quando um personagem é simplesmente abusado? Em quase toda série animada existe algum personagem que apanha da narrativa, alguém que é ignorado, ridicularizado, punido sem nem merecer. Em South Park, esse personagem muitas vezes é o nosso querido Butters. Já em Family Guy, esse papel quase sempre cai para Meg Griffin. Ambos sofrem constantemente, são alvos fáceis, são os sacos de pancada das duas séries, mas o efeito final para esses dois personagens é completamente diferente. Quando o Butters é humilhado, muitas vezes a gente sai com um certo desconforto, uma certa empatia até. Já quando a Meg Griffin é humilhada, a piada parece simplesmente fazer parte do programa. O episódio termina e a gente simplesmente supera. Então a pergunta não é só por que eles sofrem, é como o sofrimento de um gera reflexão e o de outro é simplesmente ignorado. Quando falamos que o Butters sofre muito abuso em South Park, a gente não está exagerando. Estamos falando de um padrão recorrente em quase todas as temporadas do show desde o começo. O Butters vive uma constante repressão dos seus próprios pais. Ele é punido por coisas que ele simplesmente não fez, por mal entendidos absurdos e muitas vezes simplesmente por existir e estar no lugar errado. Ele fica de castigo por qualquer coisa. Por exemplo, o próprio episódio do Butters, descobrimos que o seu pai está pulando a cerca e a sua mãe entra num completo surto psicótico e tenta acabar com a vida do coitado do Butters, jogando ele dentro de um rio. E qual que é a reação do pai do Butters, o Stephen Stott? Preocupação com a sua reputação, um escândalo social e também com a aparência que tudo isso vai deixar. O trauma do filho nunca é prioridade, eles nunca realmente se importam com ele. E o interessante é notar que o Butters raramente ou quase nunca reage com revolta a todas essas situações que acontecem com ele. Ele internaliza, aceita e segue sua vida. E isso é simplesmente devastador. O interessante é notar que os pais do Butters não são caricaturas de vilões, aquele vilão padrão. Eles são até piores. São adultos obcecados pela moralidade e pela aparência social, quando representam, na verdade, o contrário total disso. Eles projetam a culpa no Butters, eles punem o Butters com isolamento constante, eles trancam ele no quarto por infrações mínimas de uma criança que só quer brincar. Em vários episódios, o Butters é colocado de castigo por motivos absurdos, às vezes por algo que outro personagem fez, nem foi ele, e ele aceita a punição como se fosse tudo justo. Não há nenhum diálogo, ele só escuta. Pior, muitas vezes ele é agredido fisicamente. E esse, digamos, calvário do Butters não termina só dentro da sua casa. O Butters frequentemente vira alvo de planos dos seus próprios amigos, principalmente Eric Cartman. Ele é usado como bode expiatório, manipulado pelo Cartman e até pelos outros meninos também. É enganado em situações que colocam ele em bastante perigo e também o expõe ao ridículo na frente de todo mundo. Num dos meus episódios favoritos, Casa Bonita, lá da 7ª temporada, o Cartman literalmente finge a morte do Butters para ocupar o seu lugar na festa de aniversário do Kyle. O Butters passa dias, uma semana inteira, preso em um abrigo antibombas, acreditando que o fim do mundo está próximo e que ele talvez seja o único sobrevivente de todo esse apocalipse. Obviamente a série deixa claro que é tudo absurdo e que é tudo narrativa, mas o sofrimento dele é real dentro daquela história. Com isso a gente vê que o Butters é raramente levado a sério. Ele quer pertencer, ele quer ter amigos, ele quer aprovação, mas constantemente ele é excluído, traído ou manipulado pelas pessoas que deveriam ser seus amigos e até pessoas que deveriam cuidar dele como pais. Isso gera alguns resultados no próprio Butters. Em diversos momentos ele tenta se reinventar, como o alter ego Professor Caos, mas não por maldade, por necessidade de sentir controle em um mundo onde ele nunca tem poder e está sempre apanhando. E esse detalhe é muito importante. Todo esse lado de revolta do Butters nasce da impotência, de todos os dias que o Butters apanhou e teve que simplesmente levantar e continuar. Seja depois de ter sofrido dentro de casa, na escola, entre os amigos, em qualquer lugar. A série nunca trata isso como um caso isolado, é uma estrutura narrativa. E eu vou te falar, fique com isso na mente. South Park frequentemente usa esse sofrimento para expor a hipocrisia dos adultos na série, a crueldade da autoridade e a fragilidade da inocência infantil. E é isso que torna o abuso que o Butters sofre durante toda a série em algo muito mais complexo do que parece à primeira vista. Agora, quando a gente olha para Meg Griffin, a dinâmica vai ser completamente diferente. Em Uma Família da Pesada, a Meg não sofre ocasionalmente. Ela é feita para sofrer todos os dias.
A família odeia ela, o desprezo começa dentro de casa, assim como Butters. O Peter aparece do nada só pra xingar ela. A Lois ignora sua filha mais velha e culpa ela por problemas completamente triviais. O Chris ridiculariza e o Stewie agride fisicamente a sua irmã. O exemplo mais emblemático de toda a vida da Meg talvez esteja no episódio número 2 da 10ª temporada, quando durante uma tempestade toda a família começa a descarregar todas as frustrações nela. A Meg finalmente explode e começa a confrontar a sua família, expondo como eles foram e sempre são tóxicos. Mas no final do episódio, ela volta atrás, ela pede desculpas e aceita ser o para-raios, digamos, emocional da família, e a estrutura se repete. Nada muda. Durante as mais de 20 temporadas de Uma Família da Pesada, a Meg é alvo de piadas sobre a sua aparência, impopularidade, inadequação social e até sobre sua sexualidade. Sabe por qual motivo? Exatamente, nenhum. Diferente do sofrimento do Butters, que revela a falha dos adultos em South Park, o sofrimento da Meg raramente aponta para algo maior do que só uma piada. Quando o Peter aparece do nada para encher o saco dela, o foco é o absurdo da fala do Peter, não a injustiça da situação. E quando a família culpa ela por alguma coisa, a série não enfatiza o dano emocional que isso causa, só simplesmente segue com a piada. Mesmo que existam alguns arcos e alguns episódios que a Meg protesta tudo o que está acontecendo, o status de abuso simplesmente reseta nos próximos episódios. Para Family Guy, a Meg precisa continuar sendo alvo de piadas, porque a engrenagem da série depende disso. E é aqui que tudo começa a fazer sentido para esses dois personagens. A Meg é uma ferramenta estrutural de Family Guy. Ela absorve a agressividade da história e até sustenta a dinâmica da família Griffin. Ela tá ali pro show contar uma piada rápida quando necessário. Já o Butters sofre e a série comenta sobre isso. A Meg sofre e a série passa para a próxima piada. E isso revela muito sobre a filosofia de humor de cada série. O que torna o Butters tão diferente da Meg não é apenas o fato dele sofrer, é o que South Park faz com esse sofrimento. O Butters é inocente, ele acredita nas pessoas, ele confia nos seus amigos, mesmo quando não deveria. E ele, por incrível que pareça, respeita os seus pais, mesmo quando eles não merecem. E quase sempre ele é punido simplesmente por confiar. Mas ao contrário de ser só um saco de pancadas, o Butters raramente é tratado como alguém que merece aquilo. A série deixa claro o exagero, deixa clara a desproporção de tudo que ele está vivendo, deixa clara a injustiça. E é aqui que entra a humanização do personagem. Ele sempre vai servir como contraste moral nas histórias. Ele não é cínico, ele não manipula ninguém, e ele não tem a malícia que o Cartman tem, que o Kyle, o Stan e o Kenny também têm. E isso faz com que a crueldade ao redor dele fique ainda mais evidente. Um dos exemplos mais marcantes e um dos episódios mais sensacionais do Butters está no episódio chamado Racings. Depois dele ser rejeitado pela pessoa que ele acreditou amar, o Butters entra em contato com a tristeza profunda pela primeira vez, quase uma depressão. Ali ele sofre muito, fica deprimido, se sente insuficiente, mas no final ele entrega um dos discursos mais maduros de toda a série. Aos 10 anos de idade, assim como quase todos os meninos, ele entende que a dor faz parte da vida, que o sofrimento prova que algo foi importante, que sentir tristeza é melhor do que não sentir absolutamente nada, dando um tapa na cara do niilismo. E South Park frequentemente faz isso, usa a vulnerabilidade para inserir várias reflexões contadas pelo Butters. O sofrimento do nosso querido garotinho aqui quase sempre denuncia alguma coisa muito importante, seja pais abusadores, adultos que não fazem ideia do que estão fazendo, amigos aproveitadores, sim, Cartman, estou falando de você, e qualquer outra injustiça que South Park queira apresentar. O Butters nunca sofreu para manter a piada funcionando. Ele sofre a cada episódio para revelar a falha das outras pessoas. E essa diferença muda completamente o peso da comédia que o episódio pretende passar. No fim, a diferença realmente nunca foi sobre quem está sofrendo mais, qual das dores é a mais profunda. Na verdade, o ponto é para que serve o sofrimento de cada personagem. South Park usa o sofrimento do Butters para criticar o sistema familiar, autoridade, hipocrisia e muito mais. A dor do Butters quase sempre aponta para alguma falha muito maior. Já Family Guy, por outro lado, muitas vezes transforma o sofrimento da Meg em uma piada aleatória para manter o ritmo cômico. Algo automático que mantém os episódios funcionando, que mantém a dinâmica da série funcionando. E isso não é necessariamente certo ou errado, mas revela muito sobre as prioridades narrativas diferentes entre ambas as séries.
Uma delas usa a dor como comentário, a outra usa a dor como mecanismo para contar a sua piada. No final das contas, qual você prefere? Comenta aqui também qual outro personagem sofre tanto quanto o Butters e a Maggie que a gente poderia ter colocado nesse vídeo. Se curtiu esse vídeo, deixa aquele like maravilhoso e considere se inscrever aqui para não perder absolutamente nada do que a gente posta. Como sempre, continue aqui e assista este vídeo que está aparecendo para você. Eu te vejo lá. Muito obrigado pela sua audiência, tenha um ótimo dia e até a próxima!